Estamos de volta para mais uma aula de sintaxe. Nós vamos recuperar alguns conceitos que nós vimos na última aula e falar um pouquinho ainda sobre o predicado. Vamos lá? Então, só lembrando para vocês que nós falamos sobre os termos essenciais da oração. Então, nós vimos que há uma divisão na gramática tradicional, né, em termos essenciais, termos acessórios e termos integrantes. E nós estamos falando aqui especificamente dos termos essenciais, sujeito e predicado. A respeito desses dois conceitos, nós discutimos também a questão do sujeito, né, de ser considerado como um termo essencial, sendo que essencial é aquilo que não pode faltar. E vimos que há algumas orações em que não teremos sujeito. Então, nós discutimos isso, falamos sobre a divisão básica de sujeito e predicado. Bom, também começamos a falar um pouquinho sobre o conceito de sujeito, as classificações, as formas de definição desse termo, né? Então, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, é o termo da oração com o qual normalmente o verbo concorda, e esse normalmente é justamente por conta das orações sem sujeito, em que o verbo não tem com quem concordar, né? Então, nós fizemos também uma discussão a respeito desse conceito de sujeito. Falamos também a respeito do núcleo do sujeito, né? Essa palavra principal com a qual o verbo vai concordar. Então, se o núcleo do sujeito é plural, o verbo vai concordar com ele, ficando no plural. Se for singular, ele vai concordar com ele, ficando no singular. Então, aqui a gente tem dois casos de núcleos no plural, e a gente tem os teus lírios e os teus lírios brancos. Então, lírios, palavra principal, e tudo que gravita sobre essa palavra, concordando com ela. E aqui nós temos o núcleo amigos e todos os outros relacionados a essa palavra principal. E também conversamos que algumas palavras, elas podem ser, tradicionalmente, elas não seriam um substantivo, mas seriam substantivadas no contexto, né? Então, no caso, medo já era um substantivo, medroso é um adjetivo, e ele aqui nessa frase está exercendo o papel de um substantivo. Por isso que eu tenho ali um adjetivo que foi substantivado e, portanto, passa a exercer a função de sujeito. Porque o sujeito é a função exercida pelo substantivo. Lembra daquela divisão? O substantivo é uma classificação morfológica, sujeito é uma classificação sintática, é a função exercida, uma das funções exercidas pelo substantivo na oração, né? Então, nesses casos, nós temos alguns exemplos em que as palavras foram substantivadas e, portanto, exercem o papel de sujeito. E aí, nós comentamos, né, que o outro termo essencial é o predicado. E aí a gente não conseguiu dar sequência nessa parte, a gente ficou discutindo a respeito do sujeito. Então, nós temos a definição de predicado, então é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. É importante dizer que o verbo é o que faz com que a oração seja considerada oração, a necessidade do verbo, portanto, é o termo que vai conter o verbo, essa palavra tão importante para a constituição da oração. E tudo que se afirma do sujeito. Por isso que, naturalmente, o que a gente tem nas aulas, vocês devem se lembrar, achou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. E é bem assim mesmo. A gente tem essa divisão. O sujeito, todo o restante faz parte do predicado. Então, nós temos ali o vento engrossava mais e mais as ondas, então o vento é o sujeito, todo o restante é o predicado. Vossa Excelência agiu com serenidade, Vossa Excelência o sujeito, todo o restante é o predicado. Caiu um vaso sobre minha cabeça. Então, atenção nesses casos em que o sujeito aparece depois do verbo. Então,
tenho que tomar cuidado que nem sempre ele está lá no comecinho da frase, né? Então, aqui, caiu um vaso sobre a minha cabeça. Um vaso é o sujeito e tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado aqui está dividido entre aspas. Nesse caso aqui, há frutas aqui ou chove, nós não temos sujeito. Então, esses são aqueles casos em que a oração é sem sujeito. Portanto, a frase inteira é o predicado, né? Então, tomar cuidado com esses casos aqui. Então, era para a gente pensar basicamente nesses dois elementos: sujeito, predicado, né? Sujeito, aquele com quem o verbo vai concordar, e predicado é a parte da oração que contém o verbo. Então, percebam que toda oração está relacionada com o verbo, essa palavra tão importante. E por isso, né, em todo predicado, existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. Senão, a gente tem uma frase nominal e não uma oração. Lembram desses conceitos, né? Então, nós temos a respeito dos verbos a classificação em verbos nocionais e não nocionais. Os verbos nocionais são os que exprimem processos, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Então, alguns exemplos aqui: acontecer, considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, etc. Esses verbos são chamados nocionais e eles vão ser o núcleo do predicado, ou seja, a palavra principal do predicado. Os verbos não nocionais, eles exprimem estado e são chamados de verbo de ligação, como vocês devem lembrar das aulas que vocês já tiveram no ensino médio, os verbos de ligação. Qual que é a função do verbo de ligação? Exatamente indicar um estado e ligar o sujeito a um estado, a uma característica, a um predicativo. Então, nós temos os verbos de ligação, e vocês devem ter se lembrar, porque alguns professores até pediam para decorar, né? Então, ser, estar, permanecer, continuar, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar-se, andar, por aí vai. Os verbos não nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleos. E depois a gente vai ver como isso vai interferir na classificação do predicado. Então, ele está ali, é ele que faz com que aquela frase seja considerada uma oração, mas ele não é a palavra principal do predicado, né? Então, os verbos não nocionais, ou chamados de verbos de ligação. Então, pensando a esse respeito, nós temos que prestar bastante atenção ao conseguir identificar alguns verbos para saber se ele é nocional ou não nocional. Então, por isso a importância do contexto sempre quando a gente for fazer essa análise. Então, por exemplo, nessas duas frases aqui, ela anda muito rápido e ela anda triste, nós temos o verbo andar, mas esse verbo é usado com sentido diferente, portanto, ele vai exercer papéis sintáticos diferentes. Um vai continuar sendo um verbo nocional, em outro, um verbo de ligação. Então, vamos já ver sobre isso. Então, quando eu digo ele anda muito rápido, esse anda, ele exprime uma ação, é o caminhar mesmo, né? Então, por isso, ele é um verbo nocional. Consequentemente, ele passa a ser o núcleo do predicado. Então, ela que é o sujeito, o restante é o predicado e o anda é o núcleo. No caso de ela anda triste, esse anda não é no sentido de caminhar, é no sentido de estar com frequência, ela tem estado triste, né? Então, o verbo exprime um estado e, portanto, ele atua como um verbo não nocional, ou seja, um verbo de ligação. Então, sempre é importante a gente prestar atenção em relação ao contexto de uso e prestar atenção se é um verbo nocional ou não nocional. E aqui a gente tem outros exemplos. Então, ficamos animados, verbo de ligação, está relacionado a um estado. Ficamos em casa é um verbo nocional, porque é no sentido de você ficar, você parar, né, em casa.
As meninas estavam doentes, estavam verbo de ligação, ou seja, não nocional. Agora, elas estavam no quintal, novamente, ele deixa de ser um verbo de ligação, até porque eu não estou ligando com uma característica. Percebam que em todos esses casos eu tenho animados, doentes, né? E aqui eu não tenho, ficamos em casa. Então, estavam no quintal, ele vai ter uma ideia ali, uma circunstância de lugar. Pedro virou jogador de futebol. Esse virou, olha, passou a ser jogador de futebol. E Pedro virou a rua, né? Ele teve uma mudança de ação, ele virou. Então, eu tenho uma ação, consequentemente, eu tenho um verbo nocional. Marina continua estudiosa, se continua também indica um estado, né? Ela tem estado, ela continua estando, ela continua sendo estudiosa. E com Marina continua a história, eu já tenho uma ação, ela está desenvolvendo a história. Então, os jovens acabaram desiludidos, a mesma coisa, né? Como eles finalizaram ali, como eles acabaram, como eles passaram a estar no final, né? Então, desiludidos. E os jovens acabaram as atividades, quer dizer, eles concluíram as atividades, então eles agiram, eles atuaram sobre as atividades. Então, de um lado, a gente tem orações formadas por verbos não nocionais, né? Então, essas primeiras são orações formadas por verbos não nocionais, que são aqueles chamados de ligação, e o segundo grupo, verbos nocionais, né? Então, consequentemente, a gente tem aqui verbos que exercem a função de núcleo do predicado. Então, isso é importante a gente sempre pensar que toda análise sintática, toda análise morfológica, ela depende, sim, do contexto. A gente precisa analisar o uso da frase para poder dizer que tipo de predicado que a gente tem. Mas aí a gente vai falar sobre os tipos de predicado posteriormente, tá joia? Então, por enquanto, é isso. Era só para a gente finalizar essa parte, né, a respeito do sujeito e predicado. A gente já tinha falado sobre o sujeito, ficou faltando o predicado, então eu deixo aqui e já já eu volto com os tipos de sujeito. Tudo bem? Até mais, gente. Um beijo.